Olá, Diego. Bom dia, Heródoto. Sexta-feira. Muita animação nesta sexta-feira. Vamos lá. Hoje é resumo musical da semana. E olha que bacana, Heródoto. Tem um ouvinte nosso, o Thiago Vitorino, que é lá da Nova Brasil, de Recife. Ele e a esposa dele, a Suzana, acompanham a gente aqui todo dia, eu, você, toda a nossa programação do jornalismo. E eles são fãs do Titãs. E vai ter um show do Titãs na capital pernambucana. E eles pediram para eu fazer uma homenagem ao Titãs hoje. Então não tem como negar. Vou ter que cantar Titãs hoje pro Thiago Vitorino e pra Suzana. Vamos lá. O primeiro assunto, Heródoto, para a gente fazer o resumo político da semana, é sobre a medida provisória da Esplanada, né? Essa MP da Esplanada, que a gente falou dela aqui nessa semana. O governo Lula suou a camisa para conseguir aprovar essa medida que trata da estrutura, da hierarquia da Esplanada, quais são os ministérios, quais as atribuições de cada ministério nesse terceiro governo Lula. Passou na Câmara, no dia seguinte, ontem, passou no Senado Federal. Houve muita chantagem por parte do parlamento, que está ali pressionando cada vez mais o Palácio do Planalto para ter mais espaço, para ter mais emendas, para ter mais aquelas coisas que a gente sabe que sempre se exigiu aqui em Brasília como troca de apoio político. Mas, no dia da aprovação lá na Câmara, a gente falou disso aqui, a situação foi muito difícil para o governo Lula, eles penaram muito. E era como se o governo Lula estivesse cantarolando assim, Heródoto: quando não houver saída, quando não houver mais solução. Quando parecia que não tinha mais saída e solução, o governo Lula liberou 1,7 bilhão em emendas naquele dia e aí sim ajudou a garantir a aprovação dessa medida provisória. O sistema político brasileiro é assim, Heródoto, não é só o Lula que faz essa coisa da emenda parlamentar para lá e para cá, quando tem uma votação importante. Bolsonaro fez isso, Temer fez isso, FHC fez isso, Lula fez isso lá nos 2 primeiros governos, Dilma fez isso. O que a gente precisa pensar nesse país para a gente virar a chave de vez é numa reforma política de verdade. Você, inclusive, Heródoto, cobrou isso aqui recentemente junto comigo, com os nossos ouvintes. A gente precisa repensar a reeleição, a gente precisa repensar a quantidade de partidos, a gente precisa repensar o tamanho do Estado, porque fora isso, minha gente, enquanto houver sol, a gente vai ficar girando em círculo aqui em Brasília, entra governo, sai governo. O segundo assunto, eu queria tratar de algumas expectativas que se gerou nessa semana em torno também do presidente Lula. Primeiro, a semana começou com Nicolás Maduro, ditador venezuelano, aqui em Brasília, para a reunião da cúpula da América do Sul com outros presidentes de países aqui vizinhos da América Latina. E depois a semana termina com a confirmação da indicação do Cristiano Zanin, advogado de Lula, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal a partir da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. E aí, muito obviamente, se criticou, até mesmo dentro da esquerda, muita gente criticando a visita do Maduro e a forma, mais do que a visita, a forma como o Lula recebeu o Maduro no início da semana, e essa indicação do Zanin, amigo pessoal, advogado do Lula, para uma vaga na Suprema Corte. E diante dessas críticas a essa postura do presidente, eu me lembrei de outra música de Titãs que é assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E aqui eu não estou relativizando nenhuma dessas duas coisas que eu citei, o Maduro ou o Zanin. Tudo na política tem consequência. Agora, esperar que o Lula não vai receber o Maduro, não vai indicar o Zanin, eu acho demais. Estava tudo indicando que o Lula indicaria o Zanin. É para a gente olhar com um olhar assim desconfiado? Porque o próprio Lula na campanha no ano passado criticou o Bolsonaro pelas indicações do terrivelmente evangélico, se recordam? André Mendonça, enfim. E o Lula acabou ocupando ali, fazendo uma decisão com os pré-requisitos muito parecidos. Pessoa próxima, pessoa da confiança dele. Agora, na política tudo tem consequência. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Lula está tomando essas decisões e vamos ver o que acontece daqui para frente. O Lula já está no seu terceiro mandato, Bolsonaro tomou decisões desastrosas e não conseguiu se reeleger. Foi o primeiro presidente da República desde a redemocratização que não conseguiu a reeleição.
Um outro assunto que não dá pra gente não falar nessa sexta-feira, nesse resumo da semana, Heródoto e ouvinte, é o caso daquela procuradora de Goiás reclamando do salário dela. É impressionante, né? Como vez ou outra surge um vídeo como esse, não é a primeira vez nos últimos meses, de gente do Judiciário, do Ministério Público se queixando dos salários. A gente precisa lembrar ao nosso ouvinte que eles não recebem só o salário bruto, que já é lá perto de R$40 mil na média. A gente está falando de penduricalhos, de um monte de auxílios, de um monte de benefícios que esses servidores que prestam um serviço fundamental para a nossa existência no Ministério Público, no Judiciário, mas essa coisa de ficar reclamando de salário publicamente, o nome dessa procuradora, ela pediu que a gente fale o nome dela, então eu falo, Carla Fleury de Souza. Para ela eu queria cantar assim, doutora Carla, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter se importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Agora, a procuradora tem o direito de reclamar? Tem. A pessoa pode ganhar 1 bilhão por mês e achar pouco. Pode reclamar, tem o direito. Agora, a vida é feita de escolhas, doutora Carla. Em que mundo que a senhora vive? A gente está num país que é o Brasil. Se a senhora quiser ficar rica, vai ter que deixar o Ministério Público e abrir um escritório de advocacia. Quem sabe a senhora fique rica. Tem muita gente rica aí ganhando muito dinheiro aqui em Brasília, nos escritórios. Vai fazer outra coisa. No Ministério Público, esse é o salário. No Judiciário, esse é o salário. Essas são as condições para a senhora continuar trabalhando. A senhora tem todo o direito de reclamar do seu salário, mas, assim, num Brasil como o nosso, num contexto como o nosso, ficar reclamando de um salário de perto de R$40 mil é brincadeira com a gente, é brincadeira com o nosso ouvinte da Nova Brasil, comigo, com todo mundo. Então eu cantaria mais um pouquinho para a doutora Carla, Heródoto. Queria ter aceitado a vida como ela é, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. É ônus e bônus, doutora Carla. Se a senhora aceitou ser procuradora, é essa a regra do jogo. Tá? Se quiser ser rica, larga o serviço público e vai. E eu desejo muita riqueza para a senhora na iniciativa privada. Caminhando para o fim, essa semana foi uma semana de excelentes resultados na economia. Sabiam disso, ouvintes? E aí aqui não se trata de torcer contra o Brasil, a favor do Brasil, porque você não gosta do Lula ou você não gosta do Bolsonaro. Não, o fato é que nós tivemos redução do desemprego, nós tivemos um crescimento do PIB acima do esperado no primeiro trimestre, claro, muito puxado pelo agro, né? Viva o agronegócio brasileiro, e até quando o agronegócio brasileiro vai continuar garantindo o crescimento da nossa economia. E aí o governo Lula precisa parar de olhar o agro como um agro fascista, porque é o agro que está trazendo, é o motor da nossa economia, ainda é e vai continuar sendo por muito tempo o motor da nossa economia. Mas o noticiário político ficou mergulhado nessa confusão da MP da Esplanada, brigas, articulações políticas, e muita notícia boa acabou ficando em segundo plano na economia, né? O governo Lula não conseguiu, na minha avaliação, comunicar tão bem esses bons resultados da economia que nós tivemos divulgados nessa semana. Para isso, eu lembrei daquela música de Titãs, em Tiago e Suzana, que estão acompanhando a gente em Recife. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, eu só quero saber o que pode dar certo. E para finalizar, nós chegamos no mês de junho de 2023. São 10 anos, como passa rápido o tempo, hein? 10 anos daquelas manifestações de rua que tomaram as principais cidades do Brasil em junho de 2013. Começou contra um aumento de passagem em São Paulo, vocês se lembram? Não era só por 20 centavos, acabou virando uma grande manifestação contra tudo e todos. Depois, Lava Jato avançou, veio o impeachment da Dilma, veio o Temer, veio o Bolsonaro, Lula ganhou novamente, foi preso, foi solto, foi condenado, depois foi absolvido, as condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, e cá estamos em 2023, 10 anos depois. E desde então a gente não teve mais tantas manifestações de rua, houve muito cansaço na população brasileira, muita desesperança, muita gente largou de mão tudo que acontece aqui em Brasília na política, só que tem gente querendo voltar para as ruas, e aí eu imagino que eles estejam cantarolando assim:
Às vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim. Então, no dia 4 de junho, agora domingo, tem muita gente prometendo ir para as ruas. O Vem Pra Rua, o pessoal do MBL, o Partido Novo está apoiando também, outros partidos de oposição, outros movimentos. Eles querem ir para as ruas a partir daquela cassação que nós noticiamos bastante aqui também, do ex-coordenador da Lava Jato no Ministério Público do Paraná, o Deltan Dallagnol, que foi o deputado mais bem votado no ano passado no Paraná pelo Partido Podemos, mas acabou sendo cassado por unanimidade depois que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE aqui em Brasília, reverteu uma decisão do TRE com base na lei da ficha limpa, entendendo que o Deltan Dallagnol tinha pedido exoneração do Ministério Público para fugir de investigações internas ali, administrativas, relacionadas a diárias recebidas à Lava Jato, a críticas que ele tinha feito ao Renan Calheiros, enfim, não vou aqui repetir a história do Deltan Dallagnol. Mas tem muita gente prometendo ir para as ruas ainda, Heródoto. Então, o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Viva Titãs e um grande abraço especial aos nossos ouvintes em Recife, Tiago Vitorino e Suzana. Volto com você, Heródoto. Ok, vamos em frente. Um abraço então, até mais. Obrigado. Fim de semana. Agora são